A nossa aula de hoje é sobre produção textual. Título é o nome dado ao texto. Fica no centro da linha, na parte mais de cima do texto. Depois vai ter uma imagem que vai aparecer. Parágrafo. Devemos organizar o texto em parágrafos. O primeiro parágrafo vai iniciar o texto, dar algumas explicações. Depois podem haver mais parágrafos. Cada novo parágrafo informa uma nova ideia. E o último parágrafo conclui o texto, finaliza a ideia ou história. Os parágrafos servem para evitar que as ideias fiquem desordenadas. Devemos cuidar, sinais de pontuação e a letra maiúscula. E para não esquecer, é necessário que o texto contenha começo, meio e fim. Então, para a gente iniciar o texto lá no primeiro parágrafo, a gente pode usar algumas dessas dicas aqui. Era uma vez, certo dia, um dia, numa manhã, certa noite, um belo dia, numa festa. Nos parágrafos do meio, a gente pode colocar, iniciar, então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de. No último parágrafo, que ele vai concluir a ideia e terminar a história, a gente pode iniciar o último parágrafo colocando foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso. Bom, nós não devemos falhar linha entre o título e o primeiro parágrafo e nem entre os parágrafos. E a gente nunca deve escrever no final da história a palavra fim. Então, essa imagem em preto e branco está nos mostrando que o título fica bem lá em cima. Se o título for muito grande, vocês podem usar duas linhas sem falhar, como está mostrando ali. Aí o primeiro parágrafo fica lá na primeira linha depois do título. Aí, ao longo de todo o texto, a gente não falha a linha e vai escrevendo o texto, e depois, no final, a gente coloca o último parágrafo.